Olá, turma, bem-vindos à aula. Diz a questão 51, a primeira questão, o seguinte: as medidas dos ângulos internos de um triângulo formam PA, ou seja, progressão aritmética. Assim, independente do valor da razão, pode-se afirmar que um desses ângulos mede 30, 45, 60 ou 90 graus. Pegando aqui uma folha, o que ele acabou de nos dizer? Que as medidas dos ângulos internos de um triângulo formam progressão aritmética. Então, você tem que descobrir esses valores, né? Sempre que você tiver três números que formam a progressão aritmética, você chama o do meio de x, o seguinte você chama de x mais a razão, e o antecessor de x você chama de x menos a razão. Isso é sempre verdadeiro, não é, pessoal? Tá? Então, x é o do meio, x mais a razão é o seguinte, x menos a razão é o antecessor de x. Então, veja, x menos r, x e x mais r são as medidas dos três ângulos. A medida dos três ângulos é 180 graus. Então, x menos r mais x mais r é igual a 180 graus. Ó, um ângulo, x menos r, o outro é x mais r. Nesta soma, r com r dá zero. R menos r, né? X mais x mais x, 3x. 3x é igual a 180 graus. Ora, x é 180 graus dividido por quanto? Por 3, né? O x então é 60 graus. Então, um ângulo é 60, tá? O outro é 30, o outro é 90. São os três ângulos. X é o ângulo do meio, tá certo? Os ângulos são 30 graus, 60 graus, 90 graus. Você vê que a soma dos três dá exatamente. Ele pediu um desses ângulos, certo? Um desses ângulos. Pode-se afirmar que um desses ângulos mede quanto? 60 graus. Quer dizer, são muitas possibilidades, né, pessoal? Essa é uma delas, viu? Não é só esta não, tá certo? O que se pode afirmar verdadeiro, porque, por exemplo, pode ter outro valor, né? Por exemplo, 60 graus, um ângulo. O outro pode ser 100, certo? O outro quanto? O outro 20, né? 160 com 20, 180, não deu? A razão aqui é quanto? 20 mais 40, 60. 60 mais 40, 100. Está aqui outra possibilidade. A soma dos três é 180. Ó, 160 mais 20, 180. Então, são muitas possibilidades. Nós não sabemos se o outro é 30 e 90, se o outro é 20 e 60. Agora, o que nós podemos afirmar com certeza é que um desses ângulos é 60 graus. Isso corresponde aí à letra C. Letra C. Isso nós temos certeza, tá bom? São muitas possibilidades, você entendeu, né? Veja agora o problema 52. O problema 52 diz assim, ó, a questão 52. Seja ABCD o trapézio isósceles da figura. A soma dos ângulos A e C é quanto? Então, veja bem, o que é um trapézio isósceles? Um trapézio é um quadrilátero. As bases menor e maior são sempre paralelas. Ele é isósceles quando os lados não paralelos têm a mesma medida. Então, veja bem, as bases são paralelas, os lados não paralelos têm a mesma medida. Por isso que ele é chamado isósceles. Então, veja bem, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Mas no trapézio isósceles, nós temos a seguinte particularidade. Ó. Eu vou pegar aqui uma folha de papel. A seguinte particularidade. Como ele é isósceles, os lados não paralelos têm a mesma medida, o ângulo A é igual ao ângulo B. E o ângulo D é igual ao ângulo C. Eles têm a mesma medida. E a soma dos quatro é 360.
Soma dos quatro ângulos de um quadrilátero. Então nós vamos escrever assim, ó. O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C mais o ângulo D, a soma dos quatro ângulos do quadrilátero é 360 graus. Mas acabei de te mostrar que A é igual a B e C é igual a D. Tá certo? Então, como A é igual a B, ele está pedindo a soma de A e C, não é? Como A é igual a B, os dois não são iguais, eu posso escrever 2A, não posso? Tá correto? Mas C também não é igual a D, eu posso escrever 2C, não posso? É igual a 360 graus. Porque se A é igual a B, eu posso escrever 2A, se C é igual a D, 2C. Colocando 2 em evidência, vai ficar 2 que multiplica A mais C é igual a 360 graus, não é verdade? Então, a soma dos ângulos A mais C, que é o que ele pediu, vai ser o quê? 360 dividido por 2. O 2 não passa dividindo? Conclusão, a soma dos ângulos A e C é 180 graus. Corresponde aí à opção D. Não é interessante? Isso aí. A questão 53, problema 53 diz assim, ó. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é o dobro de um cateto. O ângulo oposto a esse cateto mede quanto? Então ele está dizendo que em um triângulo retângulo a hipotenusa é o dobro do cateto. Ele quer o ângulo oposto a esse cateto. Então veja bem, um triângulo retângulo, por exemplo, feito à mão, sai mal feito, mas dá para entender, não é? Ele está dizendo que a hipotenusa é o dobro de um cateto. Então vamos chamar esse cateto de x e esse aqui de 2x. Porque ele não está dizendo que a hipotenusa é o dobro de um cateto, é o dobro desse cateto. Ele quer saber a medida do ângulo oposto àquele cateto. Vamos chamar esse ângulo de θ. Observa que seno de θ, seno do ângulo θ, como é que é seno? É o cateto oposto, x, dividido pela hipotenusa, 2x. Cortando o x, isso aqui ficou quanto? Ficou meio, não é, pessoal? Agora, qual é o ângulo entre 0 e 90 graus que tem seno igual a meio? Ora, esse ângulo é o ângulo de 30 graus, seno de 30 não é meio? 30 graus corresponde aí à opção B. Tá claro? Opção letra B, 30 graus. Tá claro? Você também poderia lembrar o seguinte, guarda isso, é uma regra, né? É bom guardar. Sempre que num triângulo retângulo você tem um ângulo de 30 graus, o cateto oposto a esse ângulo é metade da hipotenusa. Ou o contrário, a hipotenusa é o dobro desse cateto, não é o que disse o problema? Por quê? Porque o seno de 30 é meio. Então estão aí resolvidos, pessoal, os três primeiros 51, 52 e 53 desta prova. Acompanhe a continuação nas próximas aulas. Boa sorte. Até lá e obrigado.